E hoje ele publicou, o ex-presidente, essa mensagem enigmática. As próximas semanas poderão ser decisivas, vivemos momentos difíceis de muitas dores e incertezas. Quando um ímpio não quer que você olhe para um lado da estrada, ele bota fogo no outro lado da mesma, pois assim ninguém saberá do mal maior que ele faz do lado que você não olhará. Deus, pátria, família, liberdade, Jair Messias Bolsonaro. Isso eu não sei se é Provérbios. Eu não sei qual é Tem essa. cara de livro de Provérbios. O, Mas não tá. o fato é o seguinte: me parece mensagem de quem está prestes a ser preso e sabe disso. É o que estão especulando. E aí, Paulo, vem o ponto, né? Vão acabar prendendo ele. Aí tem gente que fala assim: o debate que está rolando é o seguinte: pra quê? Não precisa. Ele está meio pato manco. Essa é a estratégia dele e a única porta de saída para ele não ser preso agora. Ele ficar pato manco? É o deixa de cismo. E ele tem agido como Mas, um pato mas manco veja bem, eu não propositalmente. acho que isso seja suficiente. Eu não acho. Eu também não. Por quê? Eu só Porque tô o dizendo Lula que é um cara que virou e falou: eu vou fuder o Moro. E o Moro tá fudido. O Lula é um cara que foi chamado de presidiário por todo mundo decente e ele precisa colocar essa pecha e esse rótulo no Bolsonaro. Então, o grande erro que eu vejo em algumas guerras, em algumas batalhas, é a projeção de que seu adversário é racional como você. Não, mecanismo de incentivo, se oferecer. Isso toda a estratégia democrata com os inimigos atolais e tudo passa por isso. Não, se eu mandar uma mala de dinheiro, ele vai ficar bonzinho. O Obama deve pensar assim, né? Aí vai lá o Ayatollah, pega a mala de dinheiro e usa para fazer bomba nuclear e financiar Hezbollah e Hamas. Então, assim, não parta da premissa que o adversário é como você. O Lula é um cara meio psicopata, né? Ele quer a destruição daqueles que foram responsáveis pela sua fase mais sombria, pelo momento da sua vida em que tudo para ele parecia perdido. Ele quer se vingar. Ele não é o Mandela. Então, me parece que ele vai até o limite de se vingar. E outra coisa, é um cálculo até racional nesse sentido. Se prender o Bolsonaro, pô, ele tá quieto, para que prender? Mas e se prender? O que você acha que acontece? Você acha que vai ter uma convulsão social no Brasil? Uma guerra civil? Você acha que os militares vão reagir? Então, por que não prender se não vai dar em nada? Vai ser mais um grito em ouvidos moucos de quem já está gritando há muito tempo. Eu estou fazendo análise. eu não acho que seja o Lula. Eu acho que o Lula o Lula tem muita ação no caso do Moro, especificamente. Não sei o quanto o Lula tem de ação direta no caso do Bolsonaro, porque antecede o Lula. Essa ação contra o Bolsonaro vem do tempo de que o Lula estava dentro do Chilindró. Então, o que tá indo contra o Bolsonaro, que é a mesma força que está indo contra o Trump, é a força que levou o Lula ao poder, permitiu que o Lula chegasse ao poder. O sistema, né? Mas eu não acho que seja a força motriz. E eu concordo com você que eles não vão parar. Eu acho que a estratégia... Existe uma aposta razoável, eu não acho essa aposta completamente estúpida do ponto de vista do Bolsonaro, porque ele tinha duas estratégias, ele tinha duas alternativas. Alternativa 1 ficava aqui nos Estados Unidos, não voltava mais, peitava e virava um líder, símbolo, um líder, e liderava o país de fora. Ele não quis essa alternativa. Estou falando isso depois do dia 31 de dezembro, tá? Sim. Voltou para o Brasil. Quando voltou para o Brasil, eu sei porque eu acompanhei, eu era um dos que ficava. Você tá maluco, você vai preso, tá? Espera que você vai preso. Mas isso antes de ter a primeira busca e apreensão na casa dele. Eu falei, vão começar com a busca e apreensão, vão achar um monte de... Tudo que eu falei aconteceu até agora. Você tem que ficar aqui, até para dificultar, a justiça tem que citar você por catalogatório, dá trabalho pros caras, dá pra fazer, mas cria fricção, cria trabalho, atrasa o processo. Não quis, foi pro Brasil, beleza. Aí, se eu tivesse ido pro Brasil, como no caso dele, você tem que apostar no deixa de cismo, que o Brasil é um país do deixa disso. Esse editorial do Estadão, que a gente comentou, ambos comentamos nas nossas redes, onde eles falam assim, não, tá bom, valeu, já foi. Tá bom, Xandão, vamos parar por aí. Mas isso é uma má leitura da natureza humana. Mas esse eu nunca vi um tirano parar por vontade própria.
É o Alexandre o Grande, acho que já conquistei território demais, agora eu vou me recolher e jogar golfe. César, Não, vamos refazer a república. não acontece. Não acontece. Eu também concordo que não acontece. Mas existe uma aposta no deixa-de-cismo brasileiro e nas coisas irem esfriando. Mas nós temos um bom exemplo para comparar. Eu não estou dizendo que eu concordo, Nós, não, tá? mas nós temos um bom exemplo, porque nós três, eu, você e Fiuza, meu querido amigo Fiuza, fomos perseguidos no mesmo momento. Iguais. Fomos colocados no mesmo pacote, digamos assim. Ctrl-C, Ctrl-V. O Fiuza optou, ele está no Brasil, e ele optou por submergir. Fez um programa lá na Oeste de metade humor, metade coisa séria, mas sem confronto direto. Tudo. Falou do livro E dele. nós continuamos aqui e peitando, e dando nome aos bois, e tudo. Quando saiu a decisão da jurisdição interplanetária do Alexandre de Moraes, que todos os sites de esquerda deram em conjunto as fake news ali, né? Éramos nós três citados. Mesmo que estava calado. Então, assim, isso me mostrou o seguinte: ora, qual é o mecanismo de incentivos? Eu mesmo postei outro dia Sun Tzu, um trecho da Arte da Guerra, porque o ensinamento é muito claro, né? Nunca deixe seu adversário sem alternativa. Sem alternativa. Você tem que deixar sempre uma rota de fuga. Sim. Se você deixa sem alternativa acuado, vale tudo. Então, assim, se o Xande tivesse piscado algumas vezes para mim, falado, olha, se você não falar da questão da urna e não sei o quê, porra, eu libero seu dinheiro de 6 meses de salário acumulado, quem sabe eu deixo você falar para os seus seguidores. Pô, eu não sei se eu ia fazer ou não, mas pelo menos eu ia ter uma espécie de cálculo mais transparente, né, de tit for tat. Qual é o incentivo que está me dando para eu reagir assim ou assado? Agora, muita gente tentou me aconselhar nesse sentido, fica quieto, principalmente família ou gente que gosta, né? Fica quieto um tempo, some, para de falar disso, fala de outra coisa. Mas a minha resposta é sempre a mesma: it doesn't matter. Não faz diferença. It doesn't fucking matter. Porque nós estamos lidando com um psychopath e que quer a nossa destruição, e está muito claro isso. Então, não importa se você começar a falar de bordado ou insistir que as urnas podem ter sido fraudadas, e podem ou não podemos mais nem questionar, que a reação de lá é a mesma. Eu acho que é a mesma leitura que o Bolsonaro tinha que ter feito. Não prendê-lo, não importa o que ele faça. Ele está tentando. Porque ele tem ao redor as pessoas que estão agindo nos bastidores e dizendo para ele, não, já conversei, mandei um interlocutor lá conversar com o ministro. Isso é um perigo. E ele disse que não sei o que, não, já isso aí eles só estão querendo fazer um negócio. Então tem muito essa turma. Só que no final das contas, eu não vejo razão para eles não fazerem, como você falou. Agora, muita gente. Você fez um bom levantamento, uma boa levantada. O que acontece se ele for preso? E aí eu digo que há uma etapa importante. É óbvio que eu, pessoalmente, Paulo, eu gosto muito do presidente Bolsonaro, pessoalmente. Sem dúvida, o presidente mais honesto aí, desde o teu avô, vai lá. Exato. E ele é um cara muito legal. Eu não sei, acho que o Itamar também era um cara honesto. Parece. Mas, enfim, ele era um cara muito legal. Ele é um cara muito legal, o Bolsonaro. Ele é uma figura bem-humorada, ele é uma figura autêntica. Eu gosto dele pessoalmente. E, portanto, como é alguém de quem eu gosto pessoalmente, óbvio que eu não quero vê-lo preso. Mas para o Brasil, para o processo de conscientização do Brasil, que é um estado de exceção, eu acho que do Brasil e do mundo, né? Eu acho que essa é uma etapa necessária. Mas vão inventar um pretexto, né? Não, pretexto vão inventar. Só que o que eu sempre digo é que é o seguinte, a discussão ela precisa ser lançada na sociedade. Você tem um percentual muito grande, vou te dar exemplos, tá? Saiu uma pesquisa agora, no final do ano passado, no início desse ano, não foi, minto, foi no dia 8 de janeiro, saiu uma pesquisa perguntando quem achava que o 8 de janeiro tinha sido uma tentativa de golpe. E ninguém acreditava, acho que eram 17%, ninguém acreditava que era um golpe. Agora, perguntaram para as pessoas, você acha que a democracia brasileira estava em risco? E a maioria da população respondeu, a democracia brasileira estava em risco sim. E aí eu falo assim, ora, essas pessoas acham que ainda há uma democracia para estar em risco. Então elas sequer perceberam que há uma ditadura. Eu falo disso porque eu falo isso para você, você vive isso também. Eu estava outro dia conversando com um deputado amigo meu, você deve até imaginar quem era, do Centrão, cara do Rio de Janeiro, deputado do Rio, do Centrão, gente que não tem nada a ver com o bolsonarismo. Também não é um cara do PT.
Eu estava conversando com ele falando: "Porra, vocês estão fazendo um museu no Rio de Janeiro de democracia, olha esse absurdo, porra, a minha situação, que escárnio é esse?" Aí o cara falou: "Porra, eu não tinha ideia que isso estava acontecendo com você ainda." "Ainda tá?" Eu falei: "Tá." Ele: "Pô, mas você já falou com um advogado?" Eu falei: "Você tá brincando? Que advogado? Não fui nem citado." Ele: "Não, pô, vamos ver como é que dá pra ajudar." Ele ainda se propôs a ajudar. O É, cara, amigo, se propôs a ajudar. Eu falei assim: "Cara, você é deputado federal, velho, você tá em outro planeta. é. Você não tá entendendo o que que tá acontecendo, você não entendeu ainda." "Não, não." Aí ele ainda falou isso, dá vontade de ler aqui. Ele falou assim: "Ano passado o clima estava pesado, mas agora as coisas estão mais tranquilas, vamos tentar de novo." Eu falei assim: "Velho, enquanto Enquanto não bate ele é na bunda. deputado, não, mas o cara é deputado É, mas. federal, imagina o seu José que tá tocando a padaria, E me assusta muito as pessoas não terem conhecimento disso. Eu encontro gente que fala, seus mas. amigos. "Ah, pô, É, mas por que que você não vem no Brasil?" pô, você vai no Brasil quando? Não posso. Mas, pô, suas contas? Não. Então, assim, O eu. passaporte, as pessoas não sabem que É, cancelaram o é, nosso não passaporte. sabe. É a frase daquele pastor alemão lá, o Niemöller, na época do nazismo. Né? Vieram atrás dos ciganos, eu não era cigano, vieram atrás dos sindicalistas, dos comunistas. Quando vieram atrás de mim, não tinha mais ninguém para ouvir meu grito. Então, é exatamente isso que a gente está vendo no Brasil hoje. As pessoas estão tocando suas vidas. Muita gente submergiu depois do processo É, de derrota de 2022. a mídia é cúmplice do sistema, Sim. então, se o cara não acompanha os nichos, a Revista Oeste, a Gazeta do Povo, se o cara não acompanha os nichos, né, ele liga de vez em quando na CNN ou na Globo, ele não vai ter a mais vaga noção desse clima persecutório e de censura ditatorial no país. E vai demorar a se dar conta. Esse que é o problema. Quando se der conta, normalmente é tarde demais. Porque quando acontece a epifania, caramba, chegaram até o meu vizinho, é tarde demais. Quando teve o caso daquela. A gente falou o nome, né, da mulher, ela não pediu sigilo, né? Flávia era o nome dela. Ela tinha o quê? Menos de 100 mil seguidores, é uma cidadã americana, né? Dupla cidadania, e chegando no Brasil, foi chamada na salinha. E o cara ainda perguntou: você votou em quem? Ela, Bolsonaro. Não, vou te ajudar. E mostrou no computador que havia uma ordem do Alexandre de Moraes contra ela. E quando chega numa pessoa que é uma ilustre desconhecida do público, do grande público, porque o regime já ligou o foda-se faz tempo, né? Tá atrás de todo mundo. Tá atrás de todo mundo. E outra coisa que é sempre muito importante lembrar é que um regime totalitário, ditatorial, não precisa perseguir todos, não precisa encarcerar todos. Eu vejo muita gente cometendo esse erro. Ah, vai faltar prisão, vai ter que prender metade da população. Não, não vai ter que prender metade da população. Só por prender 1.000 e pouco no 8 de janeiro, já intimidou um monte de gente, já quebrou a espinha dorsal de um monte de agitador, influenciador de reação, de resistência. Quando perseguiu aqueles 6, 7 empresários grandes, pô, meteram o Isaac Pérez no troço. Isaac Pérez é um cara de 80 anos discreto, da Multiplan. Quando foram atrás de Isaac Pérez, ninguém está livre, não é só o Luciano Hang. Né? Então, qualquer empresário faz questão de se dissociar do bolsonarismo, porque tem medo. Então, o grande truque do regime totalitário é que ele não precisa perseguir todo mundo. Basta aleatoriamente um ou outro símbolo e a polícia aparecer 2 da manhã no apartamento de um prédio grande e arrastar o dissidente para as masmorras e ninguém sabe mais o destino e o paradeiro dele, que todo o resto da vizinhança fica na espiral de silêncio. Então, quando você entende isso, você entende o que eles estão fazendo. Eles estão incutindo medo nas pessoas. Eu participo de vários grupos, tem grupo com liberal, com acadêmico, com gente que não tem nada a ver com o bolsonarismo, que está com medo. Está com medo. Então, a coisa está surtindo efeito. Esse é o ponto. E eles vão avançando porque eles não encontram resistência. Quem é que poderia fornecer resistência? Ah, Rodrigo, uma guerra civil, população desarmada? Ah, quem? O Congresso. Seria o Rodrigo Pacheco e o Lira. De onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Mas existe uma etapa, que é a etapa da conscientização. Por isso que é a linha na qual eu tenho trabalhado, conscientização nacional e internacional. Então, você pega, por exemplo, no momento onde este cara que está aí
cuidando do cabelo dele, vendo o Big Brother, começar a ouvir falar sobre esse assunto, ele passa a ser agendado dentro da discussão dele. Então e é impossível alguém resolver um problema sem a pessoa ter consciência de qual é esse problema. Uma pessoa você chama um técnico para resolver um problema na sua casa, que tá faltando luz na sua casa. Você precisa descobrir onde é que está o problema, o que está acontecendo. E esse é o processo que o Brasil precisa ter antes de resolver o problema. Eu acho que neste sentido a prisão do Bolsonaro vai ser uma etapa triste, cruel, injusta, assim como os problemas que nós passamos, porém necessária. Eu digo assim, eu falo, eu não teria lugar de fala para fazer as coisas que eu estou fazendo. PragerU, quem ia me chamar na PragerU só porque eu falo de Brasil? Me chamaram porque eu sou a vítima. Por que o congressista dos Estados Unidos, o cara senta, me recebe e me escuta falar do Brasil? Porque eu tenho lugar de fala. Então foi necessário que acontecesse o que está acontecendo com a gente, para que a gente pudesse ajudar a criar consciência internacional sobre o que está acontecendo no Brasil. Vai ser necessário, eu tenho certeza, no dia da prisão do Bolsonaro, eu vou ser chamado para falar em todos os programas aqui nos Estados Unidos. Até agora, eu vou te falar, você sabe o que saiu na mídia internacional sobre a prisão sobre a prisão não, sobre a invasão da casa do Carlos Jordi e do gabinete dele, a apreensão do celular dele? Nada. É assustador. Não saiu nada em nenhum Mas New não York Times, em subestime nenhum a Washington Post. capacidade dessa mídia, legacy mídia, de deturpar tudo e criar narrativa. Não tem problema, mas Ah, ele foi pego num crime. Ah, pô, mais um ex-presidente latino-americano envolvido em escândalo. Ah, vida que segue. não, mas que eles vão ter que falar qual é o crime, e os crimes contra o Bolsonaro são muito Ah, ridículos. são ridículos, né? Porque não existem. Agora, O crime das joias é é tudo ridículo. ridículo. O É. crime ele tá respondendo a principalmente 4 coisas, né: joia, eh vacina, o 8 de janeiro agora ressuscitaram a questão da covid. Eu acho que o que vai ressoar bastante aqui é a questão de que o Trump está sendo perseguido também por 4 Exato, indiciamentos. exato. Então vai ter um paralelo muito Muito evidente. evidente. E isso eu acho que vai ser explorado. Agora, no Brasil, me parece muito claro que esse sistema, esse consórcio PT, mídia, STF, né, o centrão fisiológico de cúmplice, os donos do poder, banqueiro, indústria. Agora a indústria está feliz com Nova Indústria Brasil. Podemos até falar disso, nem botei na pauta, andei escrevendo sobre o assunto. É requentar desenvolvimentismo fracassado, mas enfim. Essa turma toda queria eliminar o Bolsonaro. O Bolsonaro foi o bug na matriz. Uhum. Então, eu acho que muita gente vai pegar assim o termômetro do Estadão, o editorial do Estadão, é um bom termômetro desse tucanato, desse sistema. Muita gente vai virar e falar: tá, agora prendeu o Bolsonaro, podemos voltar à normalidade, pelo amor de Deus, vamos voltar ao Brasil. O Brasil venceu, a democracia foi salva, o amor venceu. Vamos voltar ao que sempre foi, ou seja, patrimonialismo, sacanagem. Vamos voltar? Tô com uma saudade desse Brasil, cara. Cara, eu detesto esse Brasil. Eu fugi Tô com desse uma Brasil. saudade desse Eu eu digo fugi assim, desse Brasil. o Brasil que tinha isso, mas pelo menos você podia falar. Ah, não, sim, é. Entendeu o que eu Sim, tô mas é dizendo? porque é aquela Que história. nada tá tão ruim que não possa piorar. É, Isso que eu não, quero o dizer. problema é que é o seguinte, hoje em dia, né? Você conhece a piada do Djalma, não conhece? Não, o problema é o seguinte, o Paulo Guedes, uma vez, quando ele me falou, Rodrigo, eu quando fui fazer meu doutorado em Chicago, voltei pro Brasil. Quem está submerso na merda não sente o cheiro. Exato. Quando você sai, é que você... Então, o Brasil teve um gostinho de algo diferente. Sim. Um governo sério, sem escândalo de corrupção, com uma equipe técnica. E o Brasil não quer voltar ao status quo ante. Agora, o sistema está forçando a barra para que isso aconteça. Tem que combinar com os russos, no caso, metade da população que despertou. Eu não acho que é metade, porque é isso aí, tem muita gente tocando suas vidas e dane-se. Mas houve um despertar de uma parcela não desprezível de Impressionante. pessoas que estão atentas. Pessoas que estão atentas. O que você faz com essas pessoas? Intimida, cala, censura, mas eles têm representantes, eles têm o Nicolas Ferreira, eles têm o Gustavo Gai, eles têm. E o que faz com esses deputados? Caça todos? Aí escancara demais que é a Venezuela. Então, esse é o gelo fino que nós estamos patinando hoje. Eu acho que eles vão errar a mão. Normalmente erram, né? Normalmente erram. E é por isso que eu acho que a gente vai ter. Cara. A gente tá. O processo é longo. Mas é que eu não vejo uma forma, volto a te falar, eu não vejo uma forma deles manterem isso sob controle.
Não tem forma, porque a forma que só tem 2 formas, né, ou você tem a população do seu lado, Ah, ou você tem uma força de repressão muito brutal. violenta. Eu não acho que eles têm uma força de repressão muito violenta, no grosso modo, tirando aí um pedaço da Gestapo, as forças policiais e armadas são Sim, favoráveis, alinhadas com o povo, muito mais alinhadas sim. com eles. Então eles não têm essa repressão. E do outro lado, população, cara, a população mudou muito. O Lula não vive o Brasil que ele viveu de Não, ele foi outro dia, 2003. acho que pra Paraíba, foi xingado. Ele não vive mais Ah, aquela situação de idolatria. E não adianta, eles vão ficar achando que são meia dúzia de gato pingado, que são só meia dúzia de extremistas bolsonaristas, mas chega uma hora que fica impossível você controlar, cara. hoje a Globo tá fazendo um papel sujo de tentar abafar tudo isso e impor as narrativas, mas Mas a cada Globo é vez engana menos. 30%. Ah, Quando o Lula entrou, em 2003, a Globo era 60%. não. 50% a 60%. Hoje a Globo é 30% da audiência da televisão brasileira. E as pessoas, boa parte, se informam já pela internet. Ainda é um grupo pequeno, ainda tem muita gente que não, mas, assim, as pessoas estão interessadas. Isso com o meu canal principal bloqueado, com o seu canal principal bloqueado, com todas as censuras, e as pessoas estão correndo atrás, cara. E não tem como isso acabar, não tem como isso acabar bem. Por isso que eu digo, qual vai ser a solução do sistema? O sistema tem uma solução fácil. Quando a coisa piorar e começar a sair de Entregar controle, alguém na cabeça, a claro, cabeça de alguém na bandeja. porra, óbvio. E eu não tenho dúvida que ele sabe disso, né? Quando ele chama todo mundo para seu lado ali, quando ele diz, olha, as decisões foram parar em plenário e tudo, ele está lembrando de que ele não vai cair sozinho. Mas eu acho também, eu acho que o sistema, e quando a gente fala o sistema, também não é uma coisa monolítica e coesa. Exato. A gente sabe que nesse consórcio instável, que tiveram que tirar o ladrão da prisão e recolocá-lo na cena do crime, como diria Alckmin, a gente sabe que tem ali cacique demais para pouco índio e eles não se bicam. O Dirceu não é amigo do Alexandre de Moraes. Nem o Gilmar Mendes é. E o Gilmar Mendes também não. Então, assim, o Barroso tem outra pegada. Né? Então, a gente fala de sistema para simplificar a análise, mas são grupos Que estão com interesse alinhado. que estão com interesse alinhados, mas que divergem em coisas muito importantes. Então, eu acho que está contratada uma crise, um embate entre eles. Né? Isso está contratado. Talvez o momento seja quando eles acreditarem que a direita está expurgada, o Bolsonaro está preso, o Pato Manco, e aí eles começam a olhar uns para os outros. Não precisa virar muita gente, né? É o seguinte, se pegar o Pacheco e mudar de fato o Pacheco, que já está meio balançando, já faz muita diferença. Os pedidos de impeachment já andam. Isso. Se o Lira, que hoje está lá de mocinha do STF, se o Lira muda de lado, percebe que o vento mudou, cara, coisa vira. Você repara, eu sempre falo isso, e você já estava lá também, então você lembra, nós estivemos juntos em carros de som na época. Naquela época parecia algo concebível que o Eduardo Cunha ia virar de lado Não. contra o PT, ia botar os impeachments da Dilma para andar, ia ser o Ele algoz da que, Dilma. ele que fez campanha em 2010 para Dilma ao lado do Brasão. Ao lado do Brasão. Você sabe que eu conheço É, esse cara todo, né? o Brasil não é para amadores. E o Rio de Janeiro, então, Eu conheço esse o cara todo. Rio de Janeiro. Porra, não, cara, eu fico vendo as pessoas falando. Não, você tem ideia do que é a política do Rio de Janeiro, cara? Política do Rio de Janeiro faz Brasília parecer assim, porra, Mas Washington eu DC. acho que eu sou você amanhã. Eu acho que a tendência do Brasil tem sido cada vez mais se aproximar da realidade do Rio. É um narco-estado em âmbito nacional. Eu sempre brinco. O Brasil é o país do jeitinho. E a capital do jeitinho é o Rio de Janeiro. É o jeitinho turbinado. Então, assim, eu fugi em 2014, eu tomei a decisão, em 2015, em abril, eu estava aqui. Por conta da reeleição da Dilma, foi a gota d'água, mas era o ambiente tóxico do Rio de Janeiro, que eu não aguentava mais. Um amigo meu sempre definiu o Rio assim: tem malandro demais para otário de menos. Se você quer ser uma pessoa correta, andar na linha, não pegar acostamento, cumprir as leis num lugar como o Rio, você é o otário, né? Você é o. Sim. Então, o Brasil está ficando um pouco assim, né? Eu não sei, porque eu vejo, por exemplo, eu olhava no Rio, algumas pessoas não sabem, mas eu fui ativo dentro, não como candidato, mas como assessor de político no Rio de Janeiro.
Então eu caminhava muito por aqueles corredores, conhecia esses caras todos esses caras que você pode imaginar, inclusive o Brazão. E era muito... o Brazão era um deputado muito poderoso na Alerj, muito poderoso. Cara, enorme influência. Esse alinhamento dele com o Quaquá, que tá hoje defendendo, é tudo a mesma galera. É a mesma galera ali daquela união que teve o Cabral, o Eduardo Paes. Ele brigou com o Cabral depois, quando o Lindbergh tentou se aproximar dele. Mas é uma briga de divisão, de feudo ali dentro. Então a política do Rio, ela é toda assim. Quando você vai para Brasília, principalmente hoje em dia, cara, eu sou absolutamente impressionado com a qualidade de algum dos nossos parlamentares. Sim. Porque entrou o fator ideológico. Você citou aí o Nicolas, o Gustavo, cara, o Eduardo Girão. O Eduardo Girão como senador, assim, o Jorge Seife. O Magno Malta. Assim, cara, esses caras não tem no Rio, não, cara. Não tem. Porque essa é a minha preocupação com o Brasil. Né? O Rio já virou narco-estado faz tempo. Quer dizer, não é... Na política do mundo inteiro tem esquema, tem corrupção, tem grupo de interesse fazendo lobby, sacanagem, no mundo inteiro, até na Suíça. Lá nos cantões você vai encontrar isso. A diferença para o Rio, como já foi também Colômbia na época do Escobar e tudo, é que não é que tem crime na política, a política virou a extensão do crime. Totalmente dominado. Então, é minha preocupação com o que possa estar acontecendo em âmbito nacional hoje no Brasil. Quando a gente vê Flávio Dino no STF, quando a gente vê a bandidolatria com quase o STF quase como a banca dos marginais, né? Saindo em defesa de todos. É um negócio muito grave. O canal Endireitei teve a sua monetização do YouTube banida desde fevereiro de 2023 e recentemente, com o sucesso orgânico do canal graças a vocês, a própria plataforma tem nos perseguido com advertências sem justa causa, sem nos apontar o que foi supostamente infringido. Nosso canal depende de vocês e quem puder fazer uma colaboração, segue o nosso Pix na tela. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.